Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho poder te receber aqui mais uma vez nessa manhã. Esse é o dia que o Senhor nos fez e nos deu a oportunidade de gozarmos dele, e coisa boa é a gente levantar pela manhã já ouvindo uma palavra que vem abençoar nossa vida, nosso coração. Diz aí, não é bom ouvir a palavra de Deus, receber uma palavra de ânimo, de esperança, que venha nos dar uma direção antes de qualquer decisão que a gente for tomar. A gente sempre ouvir a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para que a gente saiba como agir, como viver, como proceder no nosso dia a dia. E eu quero orar com você, agradecendo ao Senhor por essa manhã maravilhosa. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado porque nós dormimos e levantamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Obrigado porque nós só levantamos, porque o Senhor tem nos dado vida. Quantos que queriam levantar nessa manhã, Senhor, e não levantaram? Quantos que desejaram, Senhor, acordar nessa manhã e não acordaram? Mas nós te agradecemos porque o Senhor, mais uma vez, nos deu vida, nos deu ar para respirar. Muito obrigado por esse dia. Eu quero, Deus, entregar a vida desses inscritos em tuas mãos, cada pessoa que faz parte desse canal, que o Senhor abençoe, Ele que tem nos ajudado a divulgar a Tua palavra, que sempre tem compartilhado, alguns têm patrocinado o conteúdo que nós temos colocado aqui, que o Senhor multiplique, prospere, que o Senhor continue abençoando, dê saúde a essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que nenhuma praga chegue em sua tenda, que nenhuma enfermidade atinja a sua vida, que ele seja alcançado pela Tua palavra, que haja cura, libertação e salvação dentro da casa dele. Eu assim oro, te agradecendo por esse dia, por essa pessoa que também parou nesse momento para ouvir a tua palavra, que ela ouça a tua voz, que a partir desse momento não seja o Rodrigo Santana pregando ou o Rodrigo falando, mas que seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Usa a minha vida, que é pecadora, que é falha, usa a minha vida que depende da tua graça. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você voltou aqui e voltou para receber a palavra de Deus, né? Você aderiu ao nosso convite que nós fizemos a você para que você voltasse aqui pela manhã, e você veio porque gosta da palavra, porque ama a palavra do Senhor Jesus. E eu já peço para você chegar, ó, dando aquele like para você nos ajudar a continuar colocando conteúdo aqui nessa plataforma, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho também para você receber as notificações. E se Deus falar o seu coração, compartilha no Facebook, no WhatsApp, Instagram, onde você quiser, para que mais pessoas sejam abençoadas como você foi através da palavra. E o texto que está no meu coração para esse dia está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tremenda, né? Uma palavra de esclarecimento. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se você gravar esse conselho que o apóstolo Paulo está dando aqui ao povo de Coríntios, você vai evitar muito desgaste na sua vida. É um conselho extremamente prático, é um conselho extremamente edificante, e é um conselho baseado na percepção das coisas de Deus, que Paulo está trazendo para aqueles que ouvem a palavra e têm o desejo de praticar a palavra. Para aqueles que são cristãos, Paulo está orientando, dizendo que não adianta, às vezes, você pregar, ensinar, falar certas coisas a pessoas que não estão ligadas ao mesmo espírito que você. Ora, o homem natural, ele começa dizendo, não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Olha que interessante isso. Ele está dizendo que para o homem natural as coisas de Deus são loucura. Isso não é uma verdade? Essa palavra não está tão viva nos dias que nós temos vivido. As pessoas olham para as coisas de Deus e não dão credibilidade para aquilo que é de Deus. E às vezes até coisas que são manifestações de Deus, as pessoas zombam, escarnecem. Porque a Bíblia já falava sobre isso. Que as coisas espirituais para o homem é loucura. Por que é loucura para eles? Porque eles não estão na mesma dimensão de fé. Por que é loucura para eles? Porque eles não estão na mesma dimensão espiritual. Então, para os homens, as manifestações de Deus, a maneira como Deus fala, a maneira como Deus revela, a forma como Deus disse ter feito todas as coisas, ter se manifestado em meio a tantas coisas, para o mundo, para o homem natural, para o homem que não vive pelo discernimento do Espírito, essas coisas são loucuras. Eles não vão acreditar, porque eles não estão com um pensamento espiritual. E como eles andam num caminho natural, como eles andam num caminho mediante a razão e não mediante a fé, eles não conseguem acompanhar algumas manifestações que são feitas pelo próprio Deus. Aí Paulo deixa claro para a igreja de Corinto que o homem natural não compreende aquilo que é espiritual. Às vezes você está ouvindo essa palavra e você está se gastando dentro de casa, você está se gastando com alguém da tua família, ou às vezes você está se gastando com alguém da tua própria igreja, até porque o fato de estar na igreja não significa que ele se converteu, né? Tem muita gente que vai para a igreja, mas ainda está no processo de conversão. Alguns demoram 10 anos, outros se convertem no ato, outros se convertem em 5 anos, 2 anos. A verdade é que a gente não sabe quem se converteu a Cristo ou não. Mas às vezes você está se desgastando por possuir uma mentalidade espiritual e você tenta passar coisas espirituais para homens naturais. E homem natural nunca vai compreender o que é espiritual. Para o homem natural, as coisas do Espírito são loucura. Para o homem natural, as manifestações de Deus são loucura. Para o homem natural, as coisas que Deus faz, a maneira como Deus fala, a forma como Deus se revela para o homem é loucura. Para o homem natural, ele lê a Bíblia como mais um livro. Mais um livro. Mais um livro que surgiu para manifestar uma religião. Para o homem natural, mais um livro que surgiu para tentar movimentar as pessoas, doutrinar as pessoas, porque são pessoas naturais, que ainda não conheceram Deus de verdade, que ainda não experimentaram o Deus da Bíblia. Então elas vivem mediante aquilo que elas veem, porque elas atuam mais pela razão, elas atuam mais carnalmente, porque são pessoas naturais e não possuem nada de espiritualidade. Sabe, às vezes é até estranho você tentar pregar para alguém e usar as coisas espirituais para falar com alguém que é natural, sabe? Para falar para alguém que não está na mesma dimensão de fé que você, para falar para alguém que não está no mesmo sentido espiritual que você. Você vai se desgastar, você vai se ferir, você vai se quebrar, você vai se frustrar. Por quê? Porque Paulo já dizia que o homem natural não entende as coisas de Deus e para ele essas coisas são loucura. A Bíblia fala sobre isso, né? Que o poder de Deus é loucura para os homens. Né? A cruz, o evangelho, as manifestações de Deus para o homem é loucura. Por quê? Porque o homem está preso no campo natural. Então ele não acredita nos feitos, ele não acredita no que Deus faz, ele não acredita no que Deus fala, ele não acredita muito menos na Bíblia, ele identifica a Bíblia apenas como um livro, sabe? E como pode ser apenas um livro que mudou a história da humanidade inteira? Como pode apenas ser um livro que mudou
gerações, gerações e gerações. Como pode ser apenas um livro onde os homens, que grande parte deles, a maioria, foram inspirados por Deus? Quando eu falo a maioria, porque também existem os apócrifos, você sabe muito bem que existe a diferença dos livros sagrados para os livros que são apócrifos, que teologicamente é considerado livros que não foram inspirados por Deus. E esses homens que estão na nossa Bíblia, homens que escreveram para nós grande parte dos livros que estão aqui, tiveram um grande preço para escrever isso aqui. Como não se converter à fé em Jesus? Porque uma coisa é alguém escrever um livro, escrever alguma coisa para tentar ganhar algo em troca, sabe? Faz até sentido a pessoa dizer, não, ele escreveu um livro porque ele queria doutrinar pessoas, escreveu um livro porque ele queria manifestar uma fé diferente, escreveu um livro porque ele queria ter algum benefício com aquela escritura, ter algum benefício para tentar absorver alguma coisa daquilo que ele fez. Escreveu um livro porque queria deixar um legado. E quando você vai para a história da Bíblia e você vê, por exemplo, a maior parte dos livros escritos do Novo Testamento, você percebe qual foi o resultado da história desses homens. Se for nesse sentido racional que muitas pessoas usam, né? Qual foi o resultado da história desses homens? A morte, o sofrimento. Então, será que realmente eles não passaram por uma experiência tão profunda a ponto de falar que precisavam compartilhar do que Deus estava fazendo sobre a vida deles e o que eles entenderam do Evangelho? Sabe, será que eles não passaram porque viveram uma experiência profunda com Deus? Porque qual foi o benefício dos discípulos de Jesus deixarem para nós esses escritos? Qual foi o benefício desses homens? Que a maioria deles tiveram uma morte cruel. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo. Qual foi o benefício de escrever e de continuar mantendo a sua fé? Apóstolo Paulo, por exemplo, que sofreu em vários territórios diferentes, passou a maior parte da sua vida cristã preso em uma cadeia, chicoteado, ferido, constrangido, humilhado, no final de tudo perdeu a sua cabeça. Os livros custaram a sua cabeça. Por que um homem como esse iria até o final? Qual era o benefício que ele teve disso? Sabe, até para você que vive pela razão e não consegue ter fé, é bom você pensar que para uma pessoa chegar a um ponto como esse é porque viveu um nível de experiência tão profundo com Deus que foi marcado por isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele disse que ele teve prazer nas perseguições porque ele estava sendo perseguido por amor a Cristo. Pelo que sinto prazer nas prisões, pelo que sinto prazer nas enfermidades, pelo que sinto prazer nas perseguições, nas crises, em tudo que era colocado contra ele, por causa do nome de Cristo. Ele se sentiu um privilegiado de ser perseguido pelo amor e pelo nome de Jesus, pelo fato de ser um representante de Cristo. Sabe, pensa, qual era o benefício para um homem escrever um livro desse e manter sua fé? Num tempo onde eles nem poderiam mostrar fé porque eram perseguidos. Você já deve ter ouvido falar sobre o grande um imperador, um grande líder na época por nome de Nero. Nero, que matou muitos homens cristãos. Quem já ouviu falar do grande campo de concentração, onde eram colocadas várias cruzes e foram colocados cristãos em cima dessas cruzes, sendo crucificados porque acreditavam em Cristo? Isso depois de muito tempo, após Cristo ter ressuscitado. Sabe, tantos homens sofreram, padeceram por causa dessa palavra, pela experiência que viveu. Olha o que a Bíblia fala sobre Estevão, que estava para ser apedrejado. E antes ainda de ser apedrejado e morrer, ele vai pedir a mesma coisa que Jesus falou na cruz, quando Jesus falou assim: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estevão faz a mesma coisa, quando ele está para ser apedrejado, ele fala: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Na hora que está pronto para morrer,
ele está preparado para a morte. E a Bíblia diz que antes do apedrejamento, ele viu Jesus à direita do Pai. Sabe? São níveis de experiências tão profundos que fizeram com que esses homens se mantessem de pé, permanecessem. Então, pensa um pouquinho, talvez você está parando para me ouvir, mas você vive mais pela razão. Qual é o benefício que esses homens tiveram em pregar o Evangelho? E você vai perceber a dimensão de fé e como as coisas de Deus elas se encaixam. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos, escrito em perspectivas diferentes, em tempos diferentes, que vão falar do mesmo Cristo e detalha praticamente a mesma coisa, sendo extremamente fiel. Às vezes pode ter uma palavra ou outra, um sinônimo ou outra, que faz uma alteração, mas quem lê os evangelhos percebe a coerência. Cada um escrevendo de um ponto de vista diferente, num tempo diferente, num local diferente, mas falando a mesma coisa sobre Jesus. Principalmente os sinóticos. Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Sabe? Então, é tanta profundidade que a Bíblia fala para nós sobre as coisas espirituais que às vezes que é até difícil não acreditar nesse poder, nesse Deus. Usar essa fé, mas com inteligência, com conhecimento, com sabedoria. Entendendo que Deus tem o controle de todas as coisas e que esses homens viveram experiências poderosas para manifestarem a sua fé, ainda que passassem pela morte. Por isso que eu digo que todo ateu, ele só é ateu porque ele nunca viveu uma experiência com Deus. Que a partir do dia que ele viveu uma experiência com Deus, ele deixa de ser ateu. O que ele precisa passar é viver uma experiência. Porque enquanto ele não vive uma experiência, ele vai viver de teoria, ele vai viver de conhecimento, ele vai viver pela razão. Não que seja errado viver pela razão, nós somos seres racionais e o Senhor nos colocou ciência, sabedoria para pensar. Contudo, nós não vivemos só pela razão, sabe? Nós somos uma tricotomia, o homem é corpo, alma e espírito. Então, em algum momento, sempre vão ficar dúvidas. Quem é que fez a terra? Quem é que fez o homem? Às vezes algumas coisas que se encaixam assim do nada no mundo. Quem é que está fazendo isso? Por que uns vivem, outros morrem? Será que é simplesmente resultado da vida? E o homem não conseguir perceber que tem um Deus que está no controle de tudo? Olha para o ecossistema, que uma coisa depende da outra. Olha a criação, olha para as diversidades, tudo que existe no mundo. Quem é que fez tudo isso? Como pode existir tudo isso se não teve um primeiro, alguém que fosse o único a criar tudo isso? É só você usar a inteligência. A Bíblia dá para nós a resposta. João capítulo de número 1 diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O verbo era antes da existência de tudo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O capítulo 1 de Gênesis está mesmo ligado ao capítulo 1 e o 2 de João, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, quando ele diz que no início ele era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus, sabe? Ele é a existência de todas as coisas e o próprio texto diz que sem ele nada do que existe existiria. Sem ele nada do que tem existiria. Porque tudo surgiu dele. Tudo vem dele. O apóstolo Paulo deixa para nós um conselho que eu até ampliei um pouquinho aqui a visão, mas entrando agora nesse versículo, quando ele deixa claro para nós que esses homens naturais não vão entender as coisas que são espirituais. As coisas espirituais estão além das perspectivas humanas. Então, às vezes eu estou pregando para alguém que está perdendo a cabeça tentando falar de coisas espirituais para pessoas que são naturais. E não tem como explicar coisas espirituais para pessoas que não estão no mesmo campo de fé que você. Você vai se desgastar à toa, você vai se ferir, você vai se arrebentar, você vai se frustrar e no final de tudo você vai ver que não valeu a pena. Por que não valeu a pena? Porque o teu nível de maturidade está acima. É isso que Paulo está dizendo aqui.
que o homem natural não compreende. Veja, não é que ele não quer compreender, não é que às vezes ele não tem vontade, é que ele não consegue, porque ele é homem natural. Homem natural, que vive pela sua carne, que vive pelos seus impulsos, que vive pela sua natureza, que vive pela razão, que vive pelos seus desejos, e não consegue dimensionar o lado da fé. Esse homem, para ele as manifestações de Deus são loucura. Por isso que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem pelo Espírito. Aí entra uma questão também da gente ter discernimento espiritual na vida. Para quê? Para que a gente compreenda algumas coisas que estão acontecendo. Que às vezes existem coisas que estão acontecendo que você atribui a um mundo natural e às vezes é espiritual. Às vezes existem coisas que estão acontecendo na sua vida que você atribui como algo comum e às vezes é algo espiritual que está acontecendo. Às vezes uma guerra, uma batalha, um problema, um tipo de crise que você está enfrentando, que está desgastando as tuas forças, e há uma ação espiritual contra tudo isso. E se você não se aproximar de Deus, se você não buscar o Senhor, você não vai ter discernimento para entender as coisas que estão acontecendo. Porque se você estiver debaixo dessa visão de homens naturais, você não vai entender as coisas espirituais. Como é que eu amplio a minha visão? Buscando ao Senhor. Como é que eu amplio a minha visão? Se consagrando ao Senhor. Como é que eu amplio a minha visão? Quando eu começo a dedicar mais o meu tempo a Deus, às coisas do Espírito. Porque aqueles que se dedicam às coisas da carne, eles são declinados às suas vontades. Mas aqueles que se dedicam às coisas do Espírito, eles passam a viver mais pelo direcionamento espiritual. Então, às vezes você precisa de discernimento para você entender o que está acontecendo. E se você não tem um discernimento para entender o que está acontecendo, você não vai saber como agir. Porque às vezes existem guerras que estão no campo espiritual, mas você está lutando com armas materiais. Às vezes existem guerras que estão no campo espiritual e você está usando ferramentas humanas. Exemplo, você está todo dia parando para bater boca com o filho, todo dia parando para bater boca com o marido, com a esposa, arrumando uma contenda e não consegue resolver nada. E quanto mais briga, menos solução você encontra. Por quê? Porque talvez o nível de problema que você está passando é espiritual. E se for espiritual, você não vence com armas carnais. Você só vai vencer se usar as ferramentas espirituais. E se você não tiver esse discernimento espiritual, você não vai saber como lutar. É preciso ter esse discernimento para entender como falar, como agir, como viver. Porque senão você vai passar a vida inteira agindo carnalmente, brigando carnalmente, se posicionando carnalmente, se manifestando carnalmente e sempre se frustrando, perdendo guerras, perdendo batalhas, se decepcionando, porque não consegue ver resultado naquilo que faz e talvez não tenha visto ainda o resultado porque está usando armas erradas, porque é carnal, porque é natural. E como ainda não possui uma mentalidade espiritual, ainda não entende as coisas que estão acontecendo. Então existem momentos que eu preciso buscar mais ao Senhor. Eu preciso me aproximar mais de Deus para ter discernimento do que está acontecendo. Para entender o propósito no meio desse conflito. Para entender. Porque enquanto eu for natural, eu não vou entender o que é espiritual. Aí você vê gente que sai igual um doido, tentando procurar advogado, tentando procurar médico, tentando procurar polícia, tentando procurar aquilo, tentando usar todas as armas que tem na terra. Não que essas pessoas e essas profissões sejam desqualificadas, claro que não, são importantíssimas. Deus deu a ciência para o homem para ser usada, né? Essas pessoas são importantes para a sociedade e para o desenvolvimento de tudo no que diz respeito ao ser humano. Porém, nem tudo é carnal. Existem coisas que são espirituais. E você só vai ter essa percepção se a mentalidade for espiritual. Porque se você não for espiritual, você não vai entender o que está acontecendo. Você vai dar murro em faca. Vai ficar rodando de um lado para o outro e não vai entender nada.
Aí vai perder seu tempo, vai se desgastar, vai se ferir, vai se machucar, porque não vai compreender o propósito de tudo isso. Porque a mente está rasa. A mente rasa fica no campo natural. A mente espiritual, ela vai para um momento mais profundo, sabe? Onde a percepção dela não está mais em coisas naturais, mas ela passa a ter um discernimento holístico de tudo que está acontecendo. Então, eu preciso, em alguns momentos, entender, ter esse discernimento espiritual para compreender as coisas que estão acontecendo. E quando eu tenho esse discernimento, eu me desgasto menos. Eu não fico tentando brigar com os outros para tentar mostrar para ele um problema que ele não consegue ver. Por quê? Porque tem pessoas que são naturais, que são carnais, e elas não vão entender. Por isso que eu digo que nem tudo que você passa, nem tudo que você vive, você tem que passar para os outros. Nem toda experiência que você vive, nem toda palavra que você recebe, nem tudo que você entendeu do Evangelho, você tem que passar para os outros. Por quê? Porque nem todos estão na mesma maturidade de fé que você está. E essas pessoas que estão em um campo mais natural, elas não vão acompanhar o seu raciocínio. Eu acho lindo isso em Jesus, porque o próprio Cristo, ele vai alterar um pouco o seu diálogo para tentar alcançar a mulher samaritana. Quando Jesus está diante do poço, a mulher vai lá pegar a água do poço de Jacó, né, que era um poço conhecido naquela época, e Jesus fala para ela: se você pedisse água para mim, a água que eu teria para te dar seria uma água que te levaria para a eternidade. E se você bebesse dessa água, você nunca teria sede. Aí ela questiona Jesus de forma carnal: Senhor, mas porventura essa água, essa fonte que você está falando aí, ela é maior do que o poço de Jacó? Os meus pais beberam aqui, sabe? É mais profunda que esse poço? Por que a samaritana faz essa pergunta? Porque o nível da samaritana até aquele momento era carnal, só que o papo de Jesus era espiritual. Então Jesus, ele abaixa um pouco o patamar dele para que ela entendesse as coisas espirituais. Porque é assim, o homem natural, ele nunca vai entender aquilo que é espiritual. Então, que você aprenda com essa palavra e guarde esse conselho, como o próprio apóstolo Paulo trouxe, falando que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito. Ele não vai entender. Ele vai se escandalizar. Ele vai dizer que é loucura. Ele não vai atribuir isso a Deus. Ok? Ele não vai compreender essa dimensão. Porque lhe parecem loucuras e não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Deus está te dando discernimento? Deus está te mostrando o que está acontecendo? Então fique em oração. Busca o Senhor. E vença esse conflito espiritualmente. Sabe? E não tente, de repente, ficar perdendo o teu tempo para falar de certos assuntos com pessoas que não estão na mesma perspectiva de fé que você. A não ser que seja propósito de Deus, a não ser que seja algo específico, como o próprio Jesus que parou para pregar para a samaritana. Mas ele era o Cristo. Agora, é importante você entender que às vezes você quer falar de algo profundo de alguém que está na naturalidade, que está na carne, que não entende, que não tem percepção, e você vai criar mais conflito e não vai conseguir saber como agir. A partir do momento que eu entendo o que está acontecendo, eu reajo usando as ferramentas certas. Você recebe essa palavra? Deixa eu orar por você. Pai, aqui tem pessoas que ouviram a tua palavra, pessoas que entenderam que as coisas espirituais não são discernidas pelos homens carnais. Apenas aqueles que te buscam, que oram, que consagram, que vivem uma vida mais perto de ti, que conseguem entender aquilo que é espiritual. Por isso que o Senhor venha dar discernimento a essa pessoa. Eu peço para que o Senhor dê direção para ela, para que ela saiba como agir, como falar, para que ela consiga entender os seus propósitos no meio dessas circunstâncias. Eu oro te pedindo a tua paz, a tua bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final dessa pregação. Diz aí
Qual foi a parte da palavra que Deus mais falou no seu coração? Recebeu, entendeu que tem coisas que você precisa buscar o Senhor para ter discernimento espiritual do que está acontecendo e entender também que o homem natural não entende aquilo que é espiritual para ele. Certas manifestações são apenas loucura porque eles não estão na mesma percepção de fé que você. Recebeu essa palavra, foi edificado, te aguarda aqui amanhã às 6 horas da manhã no nosso Manhã de Paz, onde Deus sempre tem uma palavra que vem abençoar o nosso coração. Se esse canal tem abençoado a sua vida e você quiser patrocinar esse canal, na descrição desse vídeo tem aqui a nossa conta, onde você vai poder estar semeando, você vai poder estar nos ajudando para que a gente continue dedicando o nosso tempo pregando a palavra e falando do amor de Jesus, amém? Então que Deus abençoe a sua vida, prospere a obra das suas mãos, honre os seus pés por onde você passar e guarde essa palavra. O homem natural não entende aquilo que é espiritual. Para ele é loucura. Só que aquilo que é loucura para eles, para nós, é o poder de Deus.